A primeira vítima de uma guerra é a verdade. Então estamos todos perdidos no meio de muita hipocrisia. Olá, eu sou Gonzalo Vecina, você já me conhece, não é? E agora falando pela primeira vez desde que começou essa coisa terrível que é a guerra entre os russos e os ucranianos. Na verdade é uma guerra um pouco mais ampla, é uma guerra do Ocidente contra o Oriente. Quem sabe explicar tantas são os interesses que existem nessa guerra, né? Até o nosso querido presidente se meteu nessa guerra, né? Indo lá na Rússia, estou contigo e não abro, né? Pelo menos foi o que ele disse ao Putin, né? E os americanos ficaram bravos com ele, agora ele está pondo as barbas de molho, enfim. Como já é mais ou menos consensual, né? A primeira vítima de uma guerra é a verdade. Então estamos todos perdidos no meio de muita hipocrisia e de muitas declarações de lado a lado de que as coisas não são bem assim e nem tampouco assado. A violência não pode ser uma forma de resolver problemas do mundo. E, de novo, nós estamos usando a violência como um instrumento para resolver problemas que os homens criaram. Estamos no meio dessa confusão, né? Vamos sofrer as consequências. 30% do trigo do mundo vem daquela região da Rússia e da Ucrânia. Então, o pãozinho vai ficar mais caro, né? Também existe naquela região grandes depósitos de fertilizantes, entre os quais um bastante raro em outros países, que é o potássio, e que nós importamos tanto da Rússia quanto de Belarus, que é um dos pouquíssimos países que estão apoiando a Rússia nessa aventura militar. E aqui no Brasil, nosso presidente tirou as manias de fora e falou: uma reserva indígena não sei aonde aí tem uma imensa reserva de potássio. Vamos abrir a possibilidade de explorá-la. Ele só não falou que é uma reserva que fica a 1 quilômetro de profundidade, que precisa de muita tecnologia para tirar de lá, e que o dia que decidirem tirar vai demorar uma década para criar infraestrutura para fazer a exploração. Ele, de novo, está querendo passar a boiada, e eu espero que dessa vez o Congresso diga não. Mas se dizer sim, também não muda nada. Vai demorar séculos para conseguir fazer qualquer coisa. Estamos há 7 meses dessa eleição, e ele seja derrotado por alguém, não me interessa quem, mas que ele seja derrotado. E aí a gente recomece a construir o país, né? Porque o país estará totalmente destruído e vamos ter que revogar um monte de leis que ele aprovou agora, essas leis que permitem armamento, essas leis que permitem destruir a floresta amazônica, o Pantanal, os nossos biomas todos, essas leis que permitem que os índios sejam assassinados. Depois de 2 de outubro deste ano, eu espero que o Brasil volte a ser o Brasil. Não era grande coisa, mas era melhor do que está sendo hoje. Nesse meio tempo, estamos andando pela corda bamba da Covid, que agora deve dar uma esticadinha, porque nós tivemos um carnaval, não carnaval, mas nesse carnaval, não carnaval, muita gente pôs as asinhas de fora. O que acontece quando põe as asinhas de fora? Pega a doença, né? Então nós vamos ter um pequeno crescimento no número de casos nos próximos 5, 10 dias, nada assustador, e depois voltamos ao momento de queda livre que está ocorrendo em todo o Brasil, das curvas de casos novos, hospitalizações e mortes de Covid. Não existem variantes novas e eu espero que continue não existindo. Então, provavelmente vamos continuar em queda, vamos entrar em regime de endemia, número pequeno de casos com uma certa constância. Quer dizer, o vírus está circulando e encontrando as poucas pessoas que não se vacinaram e não tiveram a doença. Então, essas pessoas que não se vacinaram e não tiveram a doença é que vão alimentar a endemia.
Lógico que a gente sabe também que o que a vacina nos proporciona, que é anticorpos, eles decaem com o tempo. Então, as pessoas que vão ter um decaimento de anticorpos com o tempo poderão alimentar a endemia no momento seguinte. Por isso é importante continuar tentando descobrir novas vacinas e ficar atento à necessidade de tomar doses de reforço. Tem uma pergunta que me foi feita aí por uma das nossas assistentes, né, que fala sobre a possibilidade de já estar aprovada a quarta dose. E sim, já está aprovada a quarta dose para portadores de comorbidades particularmente ligadas a déficit imunológico. Déficit imunológico, como, por exemplo, uma pessoa que faz um transplante de órgão, ela é obrigada a tomar um medicamento da família da ciclosporina, tem várias famílias aí, que diminui a chance de haver uma rejeição do órgão. Como é que diminui? Diminui abafando o sistema imunológico. Então, o sistema imunológico deixa de funcionar de direito para não promover a exclusão daquela coisa estranha que é um fígado, um rim, um coração, um pulmão recebido como transplante. Essas pessoas estão sendo chamadas para tomarem a quarta dose. Há uma discussão que eu acredito que deve se resolver nos próximos dias, também com os muito idosos, pessoas acima de 80 anos, e particularmente aqueles que tomaram 2 doses de Coronavac, para tomar a quarta dose. Não há um consenso de que a quarta dose aumente o número de anticorpos produzidos. Mas como há um consenso de que há uma queda na produção de anticorpos, muito provavelmente a gente deve, nos próximos dias, caminhar no sentido de, mesmo em dúvida, aprovar a quarta dose. Continuamos com baixa cobertura de terceira dose, só 30% dos que deveriam ter tomado a terceira dose tomaram a terceira dose. Então, nós teríamos que, por esses 70%, uma parte desses 70% deviam ter tomado a terceira dose, ter tomado a terceira dose. Também está um pouco empacada a questão da vacinação de crianças e jovens. Temos que deslanchar a vacinação de crianças e jovens. Continua a dúvida de pais dizendo que a vacina é experimental. A vacina não é experimental. A vacina da Pfizer foi duramente testada, a Coronavac foi duramente testada, são vacinas seguras, eficazes e não são vacinas experimentais. Vamos ver, vamos assistir os próximos lances políticos, sanitários e guerreiros no mundo. É isso aí. Coloque suas dúvidas aí, nós vamos ver o que a gente pode fazer para respondê-las. Um grande abraço.